devia ter botado também um anúncio aqui, ó, que é o Ministério da Saúde adverte. Quem ficar nessa live não vai mais conseguir dormir à noite. Olha só, gente, preparou para entregar para vocês aqui, tá? Então, aqui tem um mapa de todo AI First Business, como é que funciona, como é que a gente vê que serão os novos negócios, como os agentes vão se comunicar, como os clones se comunicam. Você vai ver também o que a gente está criando na prática. Então, você vai ver como o iOS Squad, ou seja, como a gente consegue criar squads que trabalham para nós e como é que eles estão trabalhando dentro da nossa própria empresa. Então, você vai entender aqui, ó, como é que a gente clonou nossas mentes. A gente clonou a mente do Thiago, a minha mente, a mente do Pedro. Elas trabalham aqui criando squads. E você vai ver que você pode criar squads de marketing, squad para gestão de tráfego. Quando fala squad, tenta que é um time que trabalha para você fazendo tudo isso. Então a gente separou aqui quais são as áreas que mais geram valor e você vai poder receber tudo isso aqui se você ficar até o final e se fizer sentido para você isso aqui, porque, gente, já fica com um aviso, isso aqui não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Isso aqui é para pessoas que são obstinadas por não precisar mais ter que depender de alguém para poder criar um negócio incrível, porque finalmente a gente chegou na vida, no momento da vida que existem a possibilidade de você realmente criar one personal business, aquele negócio de uma pessoa só, um exército de uma pessoa só. Então seja bem-vindo aqui, Thiago, Pedro, que esse papo aqui vai ser incrível. Eu já fiz muita live na vida e vou dizer para vocês que eu me preparei para todas elas de um modo absurdo, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista com qualidade de imagem e etc. E mesmo sobre todas as outras lives que eu já fiz, essa, em termos de conteúdo, é a mais valiosa de todas as lives que eu já dei nos meus últimos 12 anos de marketing. E o que eu estou fazendo agora não é marketing, é falar a verdade. Para quem realmente entender do que nós vamos procurar expressar aqui, e admito, é até pouco tempo, eu precisaria de horas para resumir o que está acontecendo para vocês. Nós vamos passar por algumas etapas para que você possa entender a seguinte coisa. Caramba, eu vivo na idade da pedra, mesmo entendendo muito sobre inteligência artificial. Essa é a ideia aqui da live de hoje. Falei isso para o Alan, falei para o Pedro, nos últimos meses, deixando, entre aspas, de fazer milhões para fazer muito mais aqui agora no futuro, porque a minha cabeça está literalmente só nisso, programando tudo aquilo que já está me entregando meses a mais de trabalho em dias, horas. Então, assim, é uma coisa absurda. Espero que todos vocês fiquem bem atentos, anotem. Pode surgir uma dúvida em um local ou outro, mas até o final a gente vai procurar, com tudo que vai ser demonstrado, esclarecer o que está acontecendo de verdade com relação a esse 0,1%. Então, quando você vai fazer uma tarefa no seu dia a dia, às vezes você faz sozinho. Tráfego, por exemplo, tráfego pago. Você faz sozinho, você é o cara que coloca o criativo lá, só que quando você leva isso para uma squad, você tem um líder de tráfego, você tem ali de baixo um outro agente que só se encarrega de fazer os criativos, você tem um outro agente que se encarrega de analisar, o outro agente que se encarrega só de ver o pixel, e é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Pouquíssimas pessoas, pelo que eu sei, já conseguiram colocar as mãos em algo tão avançado desse jeito, e as que colocaram, elas estão rindo até na orelha, porque elas sentiram a dor há muito tempo do que é você ter que fazer tudo isso sozinho e agora ter uma legião de robôs não idiotas, inteligentes fazendo isso por você. E é aí que está o último ponto aqui que eu quero apresentar rapidamente sobre a palavra inteligente sendo colocada dentro desses agentes. Será que eles são inteligentes mesmo? Depende. O que você está fazendo eles consumirem de conteúdo? Quais são os workflows? Como é que você montou isso? Se você já for uma pessoa que sabe muito bem fazer o seu trabalho, se você entender isso aqui, você cria qualquer agente em minutos. Porque você vai dizer para ele exatamente como você faz. Agora, mesmo que você não seja uma pessoa, e isso foi o que eu procurei fazer em diversas outras áreas da minha empresa, exemplo, estão vendo a tela aí? Me confirmem. Agora sim. Maravilha.
eu procurei colocar um conhecimento muito vasto em todos esses agentes que vocês estão enxergando aqui. Então, por exemplo, eu tenho um agente de marketing aqui em cima, tá? Ele orquestra todo o time de vendas, alinhando aqui, fazendo resultados. Eu tenho a Vera, que é a CMO, ela cuida da pipeline, ela olha o CRM, ela está em todos os canais, está entendendo o que todo mundo está fazendo e também é o que a gente chama de uma orquestradora. Então, ela manda. Ela diz o seguinte, ô Scott, você pode, por favor, definir melhor as suas estratégias? O que você está pretendendo investir no Facebook, no Meta? O Scott, ele trabalha em conjunto com o cara do criativo. Ele vai manter as cadências multistep ali para alta performance. Ele vai entender que o criativo está com... esqueci o nome daquela performance, agora está todo mundo falando sobre Connect Rate. Ele olha isso, ele mensura, ele sabe o que fazer. Eu não tenho só agentes de tráfego, eu tenho também agentes que trabalham até com vendas. Então, para vocês entenderem aqui o que a gente faz essa identificação de como chegar nas tasks e o que o AIOS faz, tá? Aqui, por exemplo, tem um cliente nosso e o nosso time gerencia por aqui, ó. Tem um projeto Michael, né? Projeto Magalu, qualquer projeto que seja. Aqui o time tem acesso a todos os e-mails trocados com o cliente. O meu time colaborando aqui, conversando com o cliente, eu consigo mandar e-mail por aqui e eu consigo ter agentes trabalhando com o meu time em tempo real para fazer toda a dinâmica de construção. A gente consegue ter tudo que é relacionado a esse projeto num único lugar. Então, aqui na gestão de clientes, eu tenho o cliente Michael. A produção de criativo desse projeto, eu tenho todos os criativos. Eu quero ver um criativo e comentar ele. São processos muito complexos que vão sendo quebrados em pequenas tasks para que seja possível você ter isso aqui, essa visão, né, de processos sendo acionados. Por exemplo, o meeting que foi feito, ele gera também a transcrição e se conecta ao projeto. O casting que fez esse projeto, a nota fiscal que foi emitida, tudo está vinculado aqui. E como que a gente consegue ter essa escala e não precisar escalar time com esse tamanho todo? Porque cada task, desde a análise de briefing, bench criativo, construir a copy, fazer revisão. Nossa, como é chato fazer revisão de um trilhão de criativos. Todas essas tasks, elas são automatizadas com inteligência artificial. E como que a gente consegue fazer isso? Vou passar para vocês aqui, principalmente o conceito que é a base do AIOS, AI Operating System. É o jeito da gente conseguir trabalhar com agentes, mantendo um padrão de qualidade dos humanos, tá? Qual o princípio central que as pessoas normalmente usam agentes? Você cria um agente, cria lá o system prompt dele, o prompt, conecta tools e tal, e vai tentar conversar com ele para que ele execute uma task, ou você vai tentar botar ele dentro de uma automação, no N8N. E essas tasks, elas vão ser executadas pelo agente. A gente flipou isso aqui e entendeu que, na verdade, todo o trabalho sempre você está executando tasks. Não existe nada além da task. A task é a unidade atômica disso aqui. Na verdade, o que você muda é o executor. Você pode ter uma mesma task executada por um agente, uma mesma task executada por um worker, uma mesma task executada por um clone ou uma mesma task executada por um humano. E agora, como que a gente, então, mapeia o que é uma task? O que uma task obrigatoriamente tem que ter, né? Ela tem que ter uma descrição clara, ela tem que ter input definido, output, pré-condições, condições de saída, né? O checklist de marcar se aquilo está bom ou não, quem é o executor e os critérios de aceitação. Se a task está validada, lindo, ele vai para execução, e se não, ele tem que ser mapeado novamente, tá? Dei uma visão geral aqui para vocês, mas para vocês entenderem que, por exemplo, existe uma task que é criar backlog, né? Você criar os itens de backlog para o time. Então, por exemplo, eu tenho o Wall, que é um agente nosso, que foi construído primeiro dentro de um squad, depois conectado, e ele já faz um trabalho aqui de, obviamente, que a gente construiu toda uma memória para ele, todo um sistema que ele acessa,
com o iOS, onde se eu mando para ele aqui, tô saindo do escritório, vou encerrar o dia de trabalho, o que você acha que eu vou te pedir agora? Ele já sabe quando eu vou dormir, se eu dou boa noite para ele, tô indo dormir daqui a pouco. Já sei, você vai me pedir para estudar e trabalhar durante a noite. Então, realmente, eu escravizo um pouco meus agentes. Ainda não temos processo de inteligência artificial e sintética, não duvido nada um dia ter, mas é a dinâmica de trabalho aqui. Então, eu acho que o melhor jeito é realmente a gente mostrar de fato isso acontecendo. Isso aqui é o meu backlog, tá? E eu vou mandar um áudio aqui pro meu agente, enquanto eu tô com vocês, para ele criar uma task aqui no backlog. Falar, cria uma task no nosso backlog do ClickUp pro Marcos Prado, para ele, sei lá, fazer uma pesquisa de como ele pode usar a iOS no dia a dia dele, mesmo ele não tendo uma empresa grande como a Allfluence. Tá? Chegou o áudio aqui para o All. Beleza, ele vai começar a fazer aqui o trabalho dele. Começou a digitar ali ele. Enquanto ele está fazendo isso, deixa eu ir mostrando para vocês mais um pouco do sistema aqui. Só um minutinho. Pronto. E por que é tão importante isso, tá, pessoal? Só para dar contexto. Peraí, como é que a gente saiu daquelas páginas que o Alan criou, daquele sistema que o Alan criou, para a gente estar aqui agora ouvindo o Pedro falar sobre processo? Porque não adianta, pessoal, e aqui a gente já vai eliminar a maior parte de vocês, e eu não tô nem aí para isso. Porque isso aqui, como eu falei, não é para todo mundo. Isso aqui é para quem quer trabalhar de verdade. Aqui não tem promessinha de ficar regularmente por dia, não tem nada disso. Aqui, para fazer o negócio acontecer, tu vai ter que virar muita noite trabalhando. Gente, aqui, acabou de chegar aqui a tarefa. Tu pesquisar como usar a iOS. Processo, vai ter que estudar sobre coisas que talvez o Pedro tá falando algumas coisas que você nem sabe, né? O que é uma task, o que é um processo, não sei o que lá. Cara, tu vai ter que estudar pra caralho, vai ter que estudar muito. E se tu tá se sentindo burro ou não tá entendendo, isso é só um sinal que tu tem que estudar ainda mais. Ainda mais. E que você também precisa disso. E que precisa disso. Mas eu tenho certeza, quem é empresário de verdade, quem cria coisa de verdade, quem não tá aí só tentando ganhar a vida, sei lá, com um jeitinho, sabe que não tem como fazer isso sem processo. Então, fica quieto aí, senta na cadeira, pega o caderno e vai aprender, porque o Pedro aqui é o mestre. Boa. Aqui, ele já fez aqui, já criou a task no backlog do meu time. Isso aqui já chegou para o Marcos. O Marcos acabou de receber lá no computador dele. E ele até me manda o link aqui do ClickUp, se eu quiser acessar separadamente. Mas quando chega uma task aqui no nosso ClickUp, a gente tem outras automações que rodam aqui que vão executar outros processos. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês principalmente... Deixa eu abrir aqui o... Vou mostrar para vocês principalmente de onde começar a usar o iOS, porque ele vai estar disponível open source para vocês. Tá? Então, a gente quer realmente que vocês tenham acesso do open source, exatamente porque isso aqui... Eu vou ser um tradutor aqui, Pedro. Tá? Open source significa código aberto. Significa que está disponível gratuitamente. Vocês podem pegar e usar do jeito que vocês quiserem. Tem ali as regrinhas, né? Então, se você for criar alguma coisa com ele, só tem que dizer que foi criado com iOS, tem algumas coisinhas nesse sentido, mas você pode pegar e criar uma coisa e vender, e a gente não precisa ganhar nada com isso, tá? É aberto. Então, código aberto, está disponível no URL no GitHub, que depois a gente vai passar para vocês, mas é aberto, vocês podem usar sem custo nenhum. A gente está entregando uma Ferrari para vocês. Quem quiser aprender a pilotar essa Ferrari, beleza, depois a gente pode conversar, mas a Ferrari está aqui para vocês. Tá aqui, Deixa eu traduzir um pouco o que o Pedro acabou de falar para você continuar, Pedro. O que o Pedro está mostrando ali no software de gestão, né? Aí quando a gente fala essa palavra, gera um calafrio, caramba, eu vou fazer gestão. Você já faz gestão. Você já faz isso. Se você for fazer qualquer coisa, você faz isso. Pensa comigo, quando você quer criar um negócio, você não tem que entender do público para quem você vai vender, vai conversar. Depois você não tem que entender como é que você vai empacotar o produto. Depois você não tem que entender como que você vai fazer as páginas.
Depois você não tem que entender como você vai fazer os anúncios, os criativos, ou se você vai utilizar estratégia orgânica ou paga. Só nesses 4 dedinhos que eu acabei de falar para vocês aqui, nós encontramos mais de 150 tarefas que você vai ter que fazer. Quer que seja você uma pessoa que quer jogar um joguinho pequeno, de fazer um produto e vender e ficar tranquilo, de boa, quer você seja uma pessoa, obviamente, como o Pedro e nós que estamos aqui na call, para construir um negócio que tem diversas outras pessoas envolvidas. E é aí que mora um grande vilão. É aí que mora um ponto que faz muitas pessoas, inclusive, desistirem. Quando você vai criar uma simples página na sua empresa, quantas coisas não tem que acontecer? E se você trabalha remoto ainda, assim como o Pedro, quando que uma determinada outra pessoa, depois de criar uma página, vai ser avisada para ela conectar aquela página a um sistema de mensagens? Existe um gap aqui. Dentro do que o Pedro está mostrando para vocês, isso é reduzido a cinzas. Não existe mais gap. Todo o processo ele é linear. Ele é muito racional em cima daquilo que a IA precisa de fazer. E se eu puder dar um spoiler no que o Pedro ainda vai mostrar, e essa conclusão vai chegar na cabeça de vocês, eu vou dizer a seguinte coisa: o que o Pedro me mostrou, eu saí entendendo, é a seguinte coisa: as pessoas na empresa do Pedro estão ali para mudarem tarefas de status. Elas estão como guardiões da qualidade. É claro que elas fazem diversas outras coisas, mas a IA está trabalhando com 100% delas para que elas simplesmente mudem o status e essa legião toda de pessoas, de agentes, trabalhem em cima de todas aquelas tarefas por elas, o máximo que eles conseguirem. Então, é maravilhoso isso, ok? Saiba de novo que se você estiver fazendo qualquer coisa, não interessa, você vai encontrar workflows de criação onde operacionalmente vai ter que colocar a mão na massa. O que a gente está mostrando praticamente extingue isso, ok?